já começa com uma notícia que está repercutindo muito: a caminhada em prol da liberdade dos presos pelo 8 de janeiro, liderada por Nicolas Ferreira. Rumo a Brasília ganhou o reforço de diversos aliados e até de populares, incluindo os deputados André Fernandes, Coronel Zuco, Gustavo Gayer, Carlos Jordi, Sargento Gonçalves, além da filha de Clezão, Luísa Cunha. O parlamentar iniciou o trajeto na manhã desta segunda-feira, saindo de Paracatu, no interior de Minas Gerais, com o intuito de percorrer cerca de 240 quilômetros até a capital federal. Durante o trajeto, Nicolas divulgou uma carta aberta ao povo brasileiro, afirmando que sua caminhada não é um gesto de vaidade, mas uma forma de marcar posição contra o que classifica como prisões injustas. No comunicado, o parlamentar também disse que sua passeata é pela liberdade de Jair Bolsonaro e tantos outros acusados de alegada tentativa de golpe. Por fim, Nicolas afirmou que a caminhada não nasce apenas como um clamor por justiça, mas como um chamado à consciência nacional para reavivar o brasileiro, a esperança, a coragem de fazer o que é certo e a disposição de enfrentar e derrotar o mal. Com essa notícia, Diego Tavares, já quero chamar você para a nossa análise dessa caminhada que tem ganhado a cada período novos integrantes, parlamentares do Brasil todo, apoiadores. Além desses que a gente citou, ouvi também Fernando Holliday chegando, o Rafael Satier, do Rio de Janeiro, até o Guilherme Kilter, que é vereador em Curitiba, vem dos Estados Unidos interrompendo as férias para se juntar ao Nicolas Ferreira nessa caminhada a Brasília. Diego Tavares. Bom, vamos lá, Kobayashi. Realmente um fato político muito relevante para a abertura desse ano, especialmente por se tratar de um ano no qual nós realizaremos aqui no Brasil as eleições. Uma boa noite a você, boa noite ao Mota, ao Palumbo e todos que nos acompanham nessa noite aqui nos Pingos nos Is. O deputado Nicolas Ferreira é um deputado muito midiático, é reconhecidamente talvez o maior porta-voz hoje da direita brasileira, e ele demonstra com essa caminhada, primeiro, um conhecimento histórico. Foi por intermédio também de uma caminhada que nos Estados Unidos, na década de 50, Martin Luther King chamou atenção para a questão da igualdade racial, por exemplo. Após uma caminhada até Washington, foi que ele proferiu aquele discurso histórico do I Have a Dream. Então, Nicolas Ferreira tenta emular, de certa forma, com essa ferramenta, também o povo brasileiro para essa bandeira que para ele, para a direita brasileira, é tão cara, que é a questão de Jair Bolsonaro, dos presos de 8 de janeiro. E, em segundo lugar, ele demonstra também algo que acho que ele nem precisaria demonstrar, que é notório a respeito da figura de Nicolas Ferreira, que é a capacidade comunicacional. Ora, a imprensa toda, a partir do início dessa caminhada, se volta justamente para esse gesto do deputado federal, justamente para essa conduta em prol de suas bandeiras, que aglutinou muitos aliados, tem promovido, de certa forma, uma união da direita brasileira que, nesse início de processo eleitoral, principalmente em relação à candidatura de Flávio Bolsonaro, se mostra, de certa forma, desunida. Então, Nicolas Ferreira, com isso, está conclamando para si uma certa liderança dentro do espectro da direita, uma liderança que, de fato, ele tem, que, de fato, ele consolidou. A quem achava que Nicolas estava em silêncio também, ele acaba fornecendo uma resposta a essa cobrança que ele tem recebido, principalmente do eleitorado bolsonarista, de militar mais ativamente pelas condições de Jair Bolsonaro, pelas condições de todos os presos do 8 de janeiro. É o Nicolas Ferreira fazendo aquilo que ele sabe fazer de melhor: comunicação, chamando atenção para uma pauta da direita brasileira, principalmente da direita bolsonarista. Conosco também Roberto Mota, diretamente do Rio de Janeiro. Mota, boa noite, bem-vindo. Eu quero a sua análise sobre esta manifestação, essa caminhada convocada pelo Nicolas Ferreira, que ganha também um apoio agora público do pastor Silas Malafaia, que era o organizador das manifestações ocorridas aqui na Avenida Paulista. O pastor Silas diz o seguinte: parabéns, Nicolas. Toda iniciativa para alertar o povo sobre as injustiças que estamos assistindo em nosso país é válida. Roberto Mota. O deputado faz muito bem. Todos os parlamentares ditos de oposição deveriam estar lá. Boa noite, Koba. Boa noite, meus colegas de bancada. Boa noite à nossa audiência. Não se trata de alertar a população ou a sociedade para o que acontece no Brasil. As pessoas estão alertas. Se trata de chamar a atenção do mundo. A política é feita de símbolos e de gestos. Esses símbolos e esses gestos precedem as mudanças importantes. A esquerda sabe muito bem disso.
ela usa essa arma de forma muito eficiente. Os gestos e os protestos criam consciência, formam resistência e escrevem a história. No dia em que a direita perceber a importância disso, muita coisa vai mudar. Delegado Palumbo também conosco. Palumbo, boa noite, bem-vindo. Como você vê esse movimento do Nicolas, que tem ganhado cada vez mais apoio? A gente abre as redes sociais ali desses apoiadores do Bolsonaro, e não só do ex-presidente, mas de oposição, estão se juntando ao Nicolas nessa caminhada até Brasília. Boa noite, Kobayashi, boa noite, colegas de bancada e amigos da Jovem Pan. Eu vejo com bons olhos, Nicolas já tentou de tudo, já se expressou de todas as formas, e ele já entendeu, assim como a maioria da população brasileira já entendeu, que infelizmente você pode fazer tudo que é possível dentro da legalidade, usando os meios legais, mas infelizmente estão todos os dias rasgando a Constituição, muito por causa da omissão e covardia dos senadores que são incapazes, omissos e sequer têm coragem de colocar em pauta um pedido de impeachment de um dos ministros da corte mais alta deste país. E ele está fazendo isso como um gesto pelas injustiças cometidas, onde a gente vê um país com escândalos de corrupção do INSS, bancos, instituições financeiras, marajás, gente com colarinho branco, que está aí tranquilamente solto. Enquanto isso, a gente vê uma mulher que passa batom numa estátua, pegando mais de 10 anos de cadeia. Isso não é justo, isso não é justiça e isso não é democrático. O que me preocupa um pouco é que na chegada aí em Brasília, espero que ninguém que é contra esta caminhada se junte no meio deles, inclusive com bandeiras que faz alusão à direita, e comece aí depredações para culpar este pessoal, esse povo da direita que está lutando. Que pode sim acontecer isso, gente de viés político ideológico diferente da de Nicolas e do pessoal da direita, se juntar e começar com depredações para depois jogar a culpa na direita. Não vai ser a primeira vez que isso acontece e a gente tem que tomar muito cuidado para que não aconteça novamente assim que chegarem em Brasília, Kobayashi. Diego, o Palumbo lembrou aí da situação da Débora, que está condenada, a Débora que fez escritos ali com batom naquela estátua que fica à frente do Supremo Tribunal Federal. E o Nicolas Ferreira está usando uma camiseta escrito Acorda Brasil, escrito por batom, justamente em referência à situação da Débora. Ou seja, ele traz para essa caminhada a ideia do senso de injustiça, com aqueles presos pelo 8 de janeiro. Sem dúvida nenhuma, Kobayashi. E causa, de fato, um senso de injustiça. Você vê uma pessoa, uma mãe, não alguém que cometeu um homicídio, não alguém que cometeu um estupro, não alguém que cometeu um latrocínio, mas alguém que foi até a Praça dos Três Poderes para se manifestar, pregar ali as suas ideias e que acabou escrevendo uma frase com batom em uma estátua pública, recebeu uma pena maior do que a dos criminosos que cometem esses crimes que eu citei aqui. A Débora do Batom, ela ganhou o direito de prisão domiciliar em razão de ser mãe de filhos pequenos, e isso dá direito a todo e qualquer criminoso de cumprir a sua pena em regime domiciliar ou de responder aos seus crimes em liberdade, mas não fosse por isso estaria presa até hoje, tal como todos os outros manifestantes do 8 de janeiro, que também não cometeram crimes graves, não cometeram todos esses crimes que são citados. Então, o que parece é que toda a conotação política que tomou conta desse processo da trama golpista, toda a conotação política que recaiu sobre esses manifestantes, inclusive também sobre os núcleos políticos envolvidos nesses processos, acaba gerando sim uma revolta. Não uma revolta generalizada, precisamos aqui dizer a verdade, mas uma revolta no espectro político que foi mais atingido por isso. Tal como aconteceu, em um grau muito menor, evidentemente, durante a Operação Lava Jato. Quando a operação começou a atingir figuras do espectro político da esquerda, figuras do centrão, as pessoas que apoiavam esses políticos sentiram, por menores que fossem as violações, e violações também ocorreram na Lava Jato, acabaram sentindo que uma injustiça estava acontecendo. A mesma coisa se repete agora com a questão da trama golpista, deixando muito bem claro que as nulidades
realidades que nós acompanhamos nesse processo de hoje são muito maiores, que vão desde a competência, que é o nascimento do processo, o órgão jurisdicional onde o processo deve tramitar, até a falta de acesso integral e tempo hábil para análise de provas, o que evidentemente torna esses processos completamente nulos. Eu, inclusive, não tenho dúvida que, mudando esse viés de polarização que a política brasileira hoje atravessa, nós teremos uma grande revisão de tudo isso que nós estamos acompanhando hoje sobre os manifestantes e também sobre Jair Bolsonaro e seus aliados. Mas sim, o fato é que a condenação de uma mulher que pichou uma estátua em 14 anos gera muita revolta e o Nicolas Ferreira está sabendo aproveitar muito bem esse fato para fazer, novamente, o que ele faz de melhor, que é comunicação. Está se comunicando a respeito da bandeira, fazendo um trabalho muito relevante nesse sentido e também aproveitando a bandeira, evidentemente, porque se trata de um político, para capitalizar no ano eleitoral. Certamente isso vai render muitos frutos políticos para o Nicolas Ferreira, que deve ser candidato à reeleição como deputado federal esse ano. Agora, Mota, se a gente pega, por exemplo, o histórico das pesquisas em relação à aprovação da população sobre o PL, então PL da anistia, né, antes de virar dosimetria, o pico ali de aprovação pública foi justamente próximo daquela manifestação aqui na Avenida Paulista em que eles utilizaram o batom como um objeto simbólico ali. Muitas pessoas com batom na mão, a própria ex-primeira-dama fez um discurso segurando um batom. Ou seja, a Débora do batom, ela é um símbolo importante para enaltecer esse senso de injustiça que a gente está comentando, né? Você acredita que tenha potencial essa manifestação com esse argumento de reavivar o povo brasileiro contra injustiças para os presos do 8 de janeiro? Eu acho que o povo brasileiro não precisa ter o seu ânimo reavivado, Koba. Vamos lembrar que as manifestações que culminaram com o episódio de 8 de janeiro foram justamente uma demonstração nacional da indignação do povo brasileiro com aquilo que as pessoas percebiam como injustiça. Foi isso que desagou nos eventos de 8 de janeiro, que terminaram de uma forma ainda não muito bem explicada, nos acontecimentos que nós vimos. Então, eu não acredito nada, zero, nessas pesquisas. Eu acho que se você parar qualquer pessoa na rua que não seja um fanático ideológico de esquerda e perguntar se ele acha justo você ter uma pessoa condenada a mais de 20 anos porque escreveu com batom em uma estátua e foi acusada de participar de uma tentativa de golpe de Estado, enquanto líderes de facções saem livres pela porta da cadeia, eu duvido que você encontre alguma pessoa que diga que acha isso certo. O importante desse gesto de Nicolas é que isso é uma ferramenta da política que nunca foi valorizada de forma adequada pela direita. Eu tenho a convicção de que boa parte do que nós vimos no Brasil nos últimos 3 anos vai ser completamente revertido. O que a gente não pode é esperar décadas para que isso aconteça. Com situações semelhantes, quando foi confrontada com situações semelhantes, a esquerda demonstrou um grau de mobilização, uma capacidade de mobilização e, por que não dizer, uma coragem dezenas de vezes maior do que as forças políticas de direita estão demonstrando agora. Eu não sei como os parlamentares que se dizem de oposição podem continuar com o seu dia a dia, com os seus negócios, com as suas atividades, como se nada estivesse acontecendo no Brasil, como se o direito não estivesse sendo destruído aos poucos. Eu não sei como é que se pode falar em polarização, porque se a gente parar para pensar, nós vamos ver que alguns dos maiores responsáveis pela situação em que o Brasil se encontra hoje não estão em nenhum polo. Eles estão no centro da situação deles próprios. Delegado Palumbo, eu quero te ouvir também sobre a figura do Nicolas Ferreira como o idealizador
desse movimento, dessa caminhada, e sobre a liderança que ele parece exercer com esses parlamentares. O Nicolas, ele nasceu, estava vendo aqui, em 1996, ou seja, não viu o tetra, né? Ele vai fazer 30 anos neste ano de 2026, Palumbo. E ele tem essa liderança toda aí, trazendo político de todo lado. Os políticos que eu citei aqui, por exemplo, o Holliday é de São Paulo, o Satie é do Rio de Janeiro, o Kilter é do Paraná, chegou o Jordi do Rio de Janeiro também, André Fernandes, que é de Fortaleza, do Ceará, enfim, Gustavo Gayer, de Goiás. Ou seja, ele consegue trazer para perto de si, né, se cercar de vários outros políticos por essa liderança. É um fenômeno, né, Palumbo? Eu não tenho dúvida disso, ele é um fenômeno. E se continuar nesta caminhada, será, num futuro bem próximo, presidente da República, será senador, será governador, porque ele tem uma liderança nata, entendeu? Isso é público e notório, basta ver a caminhada aí que ele começou a promover, né, com os bolsonaristas, aí pessoas de direita, e está aí, está comprovando isso. Qual político tem essa força? Acredito eu, mas que infelizmente encontra-se preso, na minha opinião, injustamente, que é Jair Messias Bolsonaro. Não vejo outro político com essa capacidade aí de juntar uma multidão e para fazer uma caminhada de mais de 200 quilômetros, por acreditar no que ele sempre falou, né? Agora tem muita gente de oportunidade também que vai aparecer aí nessa caminhada, que fala uma coisa, mas vota outra, que fala, mas não condiz na hora de votar. Isso sempre vai aparecer e a culpa não é dele, né? A gente tem que saber distinguir aí os políticos pelas suas opiniões e mais principalmente pelos seus votos, né? Tem muito deputado aí que se diz do conservadorismo, mas que na verdade, se a gente for analisar as suas votações na Câmara do Deputado e no Senado Federal, a única coisa que eles têm de conservador foi usar essa pauta do conservadorismo da direita para se eleger, se escorando, inclusive, na figura do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Mas é evidente, há muito tempo que ele já vem sendo uma jovem liderança e se não tiver nenhuma sacanagem do sistema, ele vai ser, num futuro bem próximo aí, vai galgar aí cargos muito superiores aí a de deputado federal. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, Kobayashi. Olha só, as informações vão chegando, as pessoas que estão nessa caminhada informam que eram 10 pessoas no início, agora já é uma caminhada com cerca de 100 pessoas e que tem recebido muito apoio popular, pessoas na estrada dando água, comida pelo caminho, acolhendo, buzinando, demonstrando apoio. E a gente vê aí como é que vai se findar essa caminhada no próximo dia 25, quando eles pretendem chegar em Brasília. Nas próximas edições aqui do programa Os Pingos nos Is, a gente vai trazendo as novidades.